tu há bocado disseste, não é por estar certo ou por estar errado, relativamente à questão da vitimização. Não é por estar certo ou por estar errado, é se não estiver a funcionar para ti, porque o certo e o errado também são crenças. São. Alguém dizer isto está certo, isto está errado, também é uma crença, de certa forma. Apesar de, pronto, obviamente há certas coisas que a maioria das pessoas concordaria, não fazer mal, não praticar. Onde é que está aqui a linha entre, ok, certo e errado são crenças, mas ao mesmo tempo há coisas que é tipo, ok, isto é certo e isto é errado. É muito giro. O que trouxeste agora é muito, muito giro. Primeiro, o bem e o mal não podem existir. O bem e o mal são o supersumo do certo e do errado. Não podem existir. Se eu sou luz, e a minha essência é luz, e a minha essência é espírito, e o espírito é ligação a tudo o que existe, como eu disse há pouco. Eu, quando inspiro, eu ligo-me a tudo o que existe, e tudo são ondas, tudo é um campo unificado de ondas, tudo é energia. Tu e eu somos o mesmo. Aliás, dissemos que nós somos talvez 0,00001% de matéria. Então tu e eu, em 99,99999% somos o mesmo. Se tu e eu somos o mesmo, não há razão nenhuma para eu te fazer mal. Estou a fazer mal a mim próprio. Então, o mal não é o mal de fazer mal a ti. O mal é de eu me deixar ganhar por crenças que me formatam e que me distanciam da ideia de que tu e eu somos o mesmo. Ou seja, atentas contra nós. Atento contra eu, que somos os dois. Quando se trabalha com espiritualidade, percebe-se que tudo é uno, tudo é um. Tudo é um. Tudo é um. E eu já te explico como. Do ponto de vista espiritual e físico. Então, não há razão nenhuma para eu fazer mal a mim próprio. E por isso, para que eu te magoe, só pode ser porque eu decidi que tu representas uma coisa que é diferente da minha. E, portanto, que eu vivo em separação de ti. Já não estou em unidade contigo, estou em separação. Quer dizer que eu acho que tu estás numa formatação que é diferente da minha. Qual é o problema aqui? É a formatação. Ou seja, são as crenças, são as programações. É muito interessante falar com pessoas. Eu vi, já uma vez tive acesso a informação dessas. Um homem que estava no corredor da morte para ser... Foi sentenciado à morte nos Estados Unidos e estava no corredor da morte. Havia 17 anos. E ia ser morto naquela altura. E houve um tipo que foi entrevistar e eu vi a entrevista. E ele perguntou-lhe, como é que você se sente? E ele diz, eu sinto-me mal. A pessoa que matou aquela pessoa há 17 anos já não sou eu. E não percebo porque é que me vão matar. E depois o outro perguntou-lhe, dê-me exemplos de pessoas que o inspiram. E ele diz, Moisés. E o jornalista diz, porquê Moisés? Porque Moisés matou um homem e depois libertou um povo inteiro. E eu queria que você me dissesse, Moisés é bom ou é mau? Eu represento o bem ou represento o mal? Fortíssimo. Mãe do céu. E tu começas a ver e começas à procura e depois ele diz, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola foi o tipo que fundou os jesuítas, era um espanhol, ou hispânico. E Inácio de Loyola é bom ou mau? E o tipo diz-lhe, não sei, mas depende, porque Inácio de Loyola antigamente era muito, muito violento e depois foi uma pessoa que começou todo um movimento de amor. E depois termina dizendo, e São Paulo? Era bom ou mau? E o jornalista já um bocado entupido, é um tipo que vai ser morto a seguir. O outro gajo teve 17 anos para ler bué. Bué, e para trabalhar uma espiritualidade que os outros não tinham. Caramba, já viste. E ele diz, isso é que é o supra-sumo da espiritualidade. Isso é que é o supra-sumo. Mas continua, por favor, continua. E então ele diz, São Paulo entregou milhares de cristãos que foram mortos nas arenas até ele próprio se transformar num e divulgar. Então o que é que ele é bom ou mau? Meu Deus. Nelson Mandela. Toda a gente muda. É incrível. Então, basicamente, o que é que essa pessoa criou nessa prisão? Elsa criou unidade com tudo o resto. Nelson Mandela fez igual. Nelson Mandela diz, eu tive 27 anos para esquecer a trajetória histórica que me levou lá. O que é que ele quer dizer? Ele diz isto. I had 27 years to forget history. Ele diz isto numa conferência de imprensa, 27 anos para esquecer o quê? Para esquecer aquilo que me formatou, as minhas crenças, as minhas programações. Para perdoar e perdoar, para seguir em frente. começa por me perdoar a mim.
porque eu preciso de let go, largar as minhas crenças, os meus mecanismos, as minhas programações. E, portanto, eu só te faço mal e só represento aquilo que a sociedade chama mal. Porque eu não estou bem. Yes! Então, temos a última frase, que é de Carl Gustav Jung, que foi um homem que transformou o pensamento do século XX, que continua a não fazer parte dos estudos de psicologia na Europa. Ah, não? Eles não estudam Jung? Não dão Jung. Se queres ir aprender Jung, tens de ir aprender psicologia junguiana, o que é extraordinário. E Jung transformou tudo, o que mostra mais uma vez como está a ciência. E Jung dizia, nenhum ser humano equilibrado faz mal a outro ser humano. Para que um ser humano violente outro ser humano, só pode ser porque ele já foi violentado antes. Então é mal ou é bem? E então, quando olhas para isto, basicamente a noção de mal ou de bem é uma noção de tempo. A de Moisés é tempo. Antes foi, depois deixou de ser. Ou seja, nós só não demos tempo suficiente ao Hitler. Então quer dizer o quê? Exatamente. O Hitler é mau ou bom? Essa é que é a questão. Agora, isto vai para muito longe. Eu gosto de ter essas conversas. Não. Isto é brutal. Porque é brutal. Assim. É brutal. Quer dizer que o problema, o mal está na minha programação e nas minhas crenças. Que é aquilo que na nossa sociedade continuamos ad eternum a ensinar e a repetir, porque isto dá poder àqueles que as ensinam. Não há amor aqui. O amor é o libertar-me de crenças. Só há amor quando há verdade. E a verdade é aqui agora no empirismo do aqui no presente. Só há amor se eu me olhar a mim e vir quem eu sou. Se é que eu nunca olho para mim, nunca me amo a mim, nunca amo a minha verdade, porque eu tenho sempre o estupor do passado. São as minhas crenças entre mim e eu. Ou então olhamos para uma representação gráfica daquilo que somos, e falo de mim como influencer também, acho que posso dar aí algum empirismo, e nem sempre é o que tu és. Portanto, está a haver, e eu próprio também já tive uma crise existencial, chamemos-lhe assim. Eu creio que no meu caso foi mais por outras razões, e a partir do momento em que ela diz estou grávida, pronto, perdi tudo, mas ganhei muito mais. E houve toda uma parte de mim que era do género, o Bruno Antigo vai ter que morrer, vou ter que suicidá-lo, que é para poder seguir em frente. Por isso é que eu me identifico muito com aquilo que estás a dizer. Obviamente que aqui em exemplos extremos, e brincamos com a questão do Hitler, e estamos a falar de São Paulo, estamos a falar de afins, Moisés, mas no entanto as pessoas podem de facto mudar, porque eu próprio experienciei na pele, apesar de eu nunca ter morto ninguém que eu saiba. Mas eu acho que sim, acho que de facto é uma possibilidade de mudar, e tenho tido provas disso todos os dias. Mas nunca ninguém se perguntou qual era a função de Hitler. Qual era a função de Stalin? Qual é a função daqueles que querem uma nova ordem mundial? Pois. Ninguém se pergunta. É sempre mais fácil olhar apenas para as atrocidades e obviamente que apontar o dedo. Ninguém aqui está obviamente a desculpar seja o que for. Estamos apenas a dizer, ok, nós nunca vamos poder sequer combater essa noção de mal, se formos então por essa coisa do mal e do bem. Se tivermos então essas noções formatadas de mal e de bem, nós só as vamos compreender, ou só vamos conseguir combater quando compreendermos de onde é que vem, certo? Há que estudar, não é desculpabilizar. E nós com Hitler, com Stalin e com muitas outras coisas, continuamos, como dizias tu há pouco, na consciência de vítima. A culpa foi do homem. Qual era a função, qual é a minha responsabilidade nisto? Eu fui responsável pelo nazismo. Sim, nós não podemos dizer que é apenas uma pessoa responsável por tamanho movimento. Não é? Eu sou responsável pelo nazismo. Eu sou responsável pelo stalinismo. Eu sou responsável por tudo o que acontece. E se eu me atiro ao Hitler ou a não sei quantos, estes quaisquer... Atiro-me contra mim. Atiro-me basicamente contra mim, porque afinal de contas eu continuo numa de vítima, numa de dizer a culpa é do homem, e dos 6 milhões que o seguiram, porque o Hitler foi logo ao princípio, foram 6 milhões de alemães, e portanto não é só ele, já são 6 milhões. E então o que é que se passa? Eu acampo na consciência de vítima a culpar o Hitler, sem eu perceber qual é a minha responsabilidade. O que é que acontece? Tem de vir mais Hitler. Tem de vir muito mais Hitler. E já agora estão na praça. E são muito visíveis.